Jeremias capítulo 18. Quem já encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, diga apóstolo, estou chegando lá. Tem paciência comigo. Jeremias capítulo 18. Coloca a mão sobre a palavra aí e diga assim: Senhor, usa essa palavra para falar comigo nessa noite. Ela é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, e ela é uma bênção. E se ela é uma bênção, eu sou abençoado por ela. Amém? Você sabe que alguns domingos nós estamos falando na igreja sobre salvação. A importância da gente não conquistar tudo e deixar nossa alma para trás. Ou seja, correr atrás das bênçãos e esquecer da nossa alma, da nossa salvação. As bênçãos são importantes? São. Mas mais importante ainda é a nossa salvação. E o que adianta, diz a Bíblia? Ganhar o mundo e perder a sua alma. O que adianta você conquistar tudo e não ser salvo? Quem está me entendendo? Então, dando continuidade a esse tema sobre salvação, Deus ele está nos ensinando hoje algo muito precioso para a vida de um cristão. Amém? Você vê que a igreja ela é igual uma rodoviária. Entra e sai pessoas o tempo todo. E o objetivo da igreja não é esse. O objetivo da igreja é preparar as pessoas para o dia da volta de Jesus. O objetivo da igreja não é o entra e sai. Mas por que, apóstolo, que a igreja parece uma rodoviária que entra e sai? Porque as pessoas estão correndo atrás das suas necessidades e se esquecem que por detrás de tudo nós temos uma alma. E a nossa alma, se ela não for curada, se a nossa alma não for sarada, ou seja, se você não sara a sua alma, tudo que você conquista aqui fora ou luta para conquistar aqui fora é em vão. Quem está me entendendo? Então você vê que a igreja ela entra e sai pessoas. Tem pessoas que você vê e diz: olha, a pessoa carrega a Bíblia, ora, fala, e daqui a um tempo, cadê a pessoa? Se foi. Mas o que faz isso? O que faz a pessoa desistir de tudo, jogar a toalha, abandonar tudo? O que faz a pessoa dentro da igreja estar orando, aprender a palavra, receber uma promessa? Por exemplo, quantos aqui tem promessa de Deus na sua vida? Então por essa promessa, diga assim: por essa promessa, eu jamais deveria abandonar a Deus. Quem está me entendendo? Porque se nós temos uma promessa, nós precisamos acreditar nessa promessa, correr atrás dessa promessa, para viver essa promessa na nossa vida. Paulo dizia: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Se o Senhor puder, tira de mim. E Deus disse para ele: olha, minha graça te basta. Jesus, quando ele estava no jardim de Getsemane, ele falou: Pai, eu sei que eu estou indo para morrer, mas afaste esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, senão a sua. E Deus não afastou. Tem coisas que nós vamos passar e que nós precisamos estar prontos para passar. Existem processos que serão inevitáveis na nossa vida. E se você não se prepara para isso, amanhã você também não vai estar mais aqui. Amanhã você vai engatar o primeiro ônibus dentro dessa rodoviária e vai abandonar Jesus, ainda tendo uma promessa feita por Ele para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para mudar a sua história, para mudar tudo que você tem. Você vê, tem pessoas que receberam a promessa de Deus, ou foi do homem? Quantos aqui tem promessa de Deus? Dá glória a Deus aí.
Então você não pode deixar o homem tirar você dessa promessa. Não existe nada que pode fazer a gente desistir. Não é porque o irmão ou a irmã entrou na igreja e falou: olha, se não gostei do seu sapato, que é caso de você desistir da promessa. Não é porque o outro não foi com a sua cara na igreja que você pode desistir da promessa. Eu não venho na igreja para olhar ninguém, eu venho na igreja porque eu tenho uma promessa. E tenho uma alma que precisa ser salva. E essa é a salvação que eu preciso correr atrás. Ninguém pode me fazer desistir. Mas por que as pessoas desistem, apóstolo? E é aí que eu quero falar com você dessa palavra. Jeremias, ele estava num tempo em que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha dado as costas para Deus. Estavam adorando outros deuses, estavam idólatras, ou seja, tinham abandonado a presença de Deus. E olha que não havia motivo para eles abandonar, porque olha como Deus era. De dia vinha a nuvem para o sol não queimar eles. De noite, uma coluna de fogo para não queimá-los. Fora a promessa que eles iam entrar numa terra que emanava leite. Mas talvez isso não seja importante. Você viver debaixo da graça de um Deus tão grande como esse que eu estou pregando para você. Talvez mais importante que viver debaixo dessa graça seja resolver um problema que a gente tem. E é por isso que as pessoas não suportam o processo, não aguentam o processo. E mais cedo ou mais tarde, como eu disse, vão entrar no primeiro ônibus da rodoviária e vão partir. Quantos estão entendendo? Então Jeremias, voltando, ele estava passando por um momento difícil. E Deus pega Jeremias e fala assim com ele: olha, está com a Bíblia aí? Posso ler? Jeremias capítulo 18 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do olheiro e lá ouvirás as minhas. Desci à casa do olheiro, eis que estava entregue as suas obras sobre rodas. E como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o que eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Amém? Então Deus pega Jeremias e Deus vai mostrar para ele a produção de um vaso, lá na olaria, na casa do oleiro. E quando Deus vai mostrar isso para ele, Deus começa a ensinar a Jeremias como vai ensinar eu e vai ensinar você aqui nessa noite. A primeira coisa é que Deus mostra, é um oleiro sentado fazendo um vaso, e esse vaso era feito com barro, com argila, e conforme ele rodava, aquele barro ia fazendo, depois colocava o vaso no sol, secava e pronto. Primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite é que o primeiro passo na vida de um cristão é que Deus não escolhe qualquer barro. Primeiro ele busca o barro que ele quer. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Então você foi o barro que Deus foi procurar, que Deus foi buscar, que foi encontrar. Apóstolo, mas cheio de imperfeições, sim. O que ele estava nos ensinando é que ele é o olheiro. E antes de ele começar a fazer o projeto, antes de ele começar a fazer o vaso, a primeira coisa que o olheiro faz é procurar o barro, tirar as imperfeições para começar a obra. Amém?
quando você chegou aqui, quando você foi encontrado por Deus, Deus encontrou você talvez nos piores momentos ou nas piores imperfeições. Mas para Ele não importa, porque Ele estava ensinando que Ele é o olheiro. E que se você permitir, o que Ele vai construir na sua vida, você nunca imaginou. Então o que Ele começa a fazer? Primeiro Ele vai pegar o barro. Ele vai buscar o barro, vai tirar as imperfeições. E Ele vai levar esse barro até na olaria. Quando Ele leva esse barro até a olaria, lá, Ele vai começar a imaginar o que é que Ele vai fazer. Que tipo de vaso Ele vai fazer. O projeto que Ele vai fazer. E quando Ele começa a imaginar, começa então a construir. Ele começa a pedalar lá na roda. Quem já assistiu o Ghost aí sabe como é que é mais ou menos. Só não tinha mulher atrás, tá? Aí ele vai fazendo. E aquela roda vai girando. O barro vai girando nas suas mãos. E ele vai aperfeiçoando aquele vaso. Até que aquele vaso dê uma forma do que ele quer. Se ele quer ele maior um pouquinho, ele levanta um pouquinho mais. Se ele quer um pouquinho menor, ele levanta um pouquinho mais. Abaixa um pouquinho mais se ele quer menor. E ele que vai dando a forma. Agora imagine você, se quando o oleiro está sentado lá, pedalando e dando forma, o vaso começasse a dizer para o oleiro: não quero assim não. Imagina você se o vaso começasse a dizer: olha, está torto, não gostei, faz de novo. Imagina se o vaso começasse a falar com o oleiro. O que Deus estava dizendo é que para que saia um vaso perfeito, para que saia uma construção perfeita, o barro tem que estar 100% ao comando do oleiro que está lá na olaria. Amém? Poxa, não estou entendendo, já vou lhe explicar. Não basta você simplesmente estar na igreja, tua vida tem que estar 100% voltada na mão de Deus. Se ela não está, não tem como construir, não tem como Deus edificar um projeto na sua vida, não tem como Deus construir o projeto que Ele foi buscar você lá fora para se concretizar aqui dentro. Quando você estava lá fora, você era só um barro imperfeito. Quando Deus te trouxe para a olaria, trouxe com um projeto, trouxe com um destino. Pegar você, te dar forma, para que esse vaso não fosse qualquer vaso, mas sim um vaso de valor. Quando o vaso fica pronto, quando o vaso vai ficando pronto, e a argila está pronta, aí é a hora de passar pelo forno. Aí vai queimar, para que ele endureça e crie resistência. E aí depois que o vaso está pronto, aí eu posso colocar o vaso aonde eu? Ou é o vaso que escolhe aonde quer? Então fale para Deus, quando a sua vida está 100% na mão de Deus, e você é um vaso pronto, construído por Deus, você vai ser colocado não onde você quer, mas é onde Deus quer que você esteja. E apóstolo, Deus faz o vaso para quê? Para ficar vazio? Não, é aí que está o segredo. Deus faz o vaso para encher ele com a sua presença. Deus trouxe você, não é para você ficar como um vaso vazio, mas é para você se encher da presença dele. Agora Deus não vai colocar a presença dele num vaso que tem vida própria. Deus não vai colocar a presença dele num vaso que é inconstante, que não tem consistência. Aí eu pergunto para você aqui, qual a diferença desses dois vasos? Não, são iguais. A diferença é que esse aqui está pronto, já passou pelo fogo. E esse aqui ainda tem que ser o quê?
está inconsistente. Ainda eu posso fazer dele o quê? Quem está entendendo? Com esse aqui ainda eu posso fazer o que eu? Posso dar forma? Posso fazer outro vaso? Não posso? Hã? E esse? Esse não pode, porque já está o quê? Já está pronto. O que Deus estava ensinando o profeta e está ensinando a gente é que enquanto você não passa pelo fogo, enquanto você não resiste, não vem a presença de Deus na sua vida. E enquanto não vem a presença de Deus, ainda o vaso fica inconsistente. E como é que Deus vai colocar a presença em algo que, quando menos Deus imaginar, está pegando o primeiro ônibus da rodoviária e saindo embora? Como é que Deus vai derramar o Espírito dele na vida de alguém que qualquer palavra do mundo, ou de uma televisão, ou de um rádio, ou qualquer palavra que ela ouve, pode dar forma na vida dela? Quem está me entendendo? Deus precisa de vasos formados por Ele e que estejam consistentes, com consistência. São vasos que vão ser usados. São vasos que Deus vai colocar a presença dele dentro da vida dele. O problema é que quando a pessoa começa a passar pelo fogo, como ela não é bem trabalhada, ela não deixa Deus mudar ela na maneira que Ele quer, mas ela que fala para Deus como ela quer ser modelada. Hoje o problema da igreja é esse, que as pessoas só vão se for da maneira e não segundo a palavra de Deus. Hoje a pessoa senta na cadeira e fala para Deus: não é assim, não, é do meu jeito. E Deus está perguntando nessa noite: peraí, quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Se eu sou o oleiro, eu fui buscar você lá fora, eu tirei as suas imperfeições, eu busquei você, independente dos problemas que você tinha, independente do que você vivia, busquei você no meio da lama. Sabe onde é que fica o barro? O barro fica no fundinho da lama. Deus tirou muitos de nós aqui da lama, tirou de nós as impurezas, não foi para o mundo voltar a nos modelar como o mundo quer, Ele nos tirou para nos fazer o vaso que Ele quer. Tem alguém comigo aqui nessa noite? O problema é que enquanto nós estamos assim, não tem o quê? E enquanto você só está sentado nessa cadeira e não permite Deus derramar o fogo, a presença dele na sua vida, para endurecer, para dar consistência, porque você quer ter consistência com Deus, é quando a presença de Deus ela é derramada sobre a sua vida, é quando o fogo de Deus passa por você. Quando você tem consistência, você pode passar pelas águas que você está crendo lá, que elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, você não tem medo do fogo, porque você foi forjado por Deus, você foi construído por Deus. Você não é aquele que desiste porque o irmão falou isso, porque o outro falou aquilo, porque saiu uma notícia na televisão, porque você viu algo na rede social. Você não é modelado por um mundo, você foi construído por Deus e carrega dentro da sua vida o Espírito de Deus. Então você é firme, é consistente, você não desiste, você não para. Aonde você vai, você dá fruto. Por que muitos param, apóstolo? Simples. Porque não tem o quê? Não tem consistência. É o barro. Foi chamado por Deus também. Só que acontece que ele não deixa Deus. Não deixa Deus o quê? Trabalhar. Quando Deus fala assim, vou amassar.
Não, amassar dói. Não amassa não. Você não pode só fazer um carinho. Deus falou para Jeremias: aprende, Jeremias, ó. Tem hora que o oleiro está construindo um vaso e ele se estraga. E eu vou lá, dou forma de novo, trabalho no vaso, até ele virar de novo um vaso. Olha aqui para mim. Quantos aqui são perfeitos? Quantos aqui são imperfeitos? Quantos são imperfeitos? Faz assim, você que é imperfeito. Sabe qual é o trabalho de Deus? É mesmo na sua imperfeição. É você permitir Deus diga comigo, só que tem hora que vai precisar o quê? Molhar. Cada culto que você vem, quando você vem no culto, você recebe uma palavra ou não? É que barro seco não dá para. Às vezes sabe o que nós precisamos fazer? Apóstolo, não estou entendendo, vou te explicar. Quantos de vocês, quando vieram para o culto, receberam uma palavra? Quantos? A palavra de Deus é a água, que vai modelando a gente, que vai deixando Deus trabalhar. Deus vai pegando e vai dizendo: vaso, vou te formar da minha maneira, e Ele vai trabalhando, e Ele vai desenhando você, só que demora. O problema Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, ensina meu povo. Eles são o barro nas minhas mãos. Deixa eu dizer para você, essas mãos que você está vendo aqui, são as minhas, te ensinando que a sua vida só pode mudar quando você colocar 100% a sua vida. Esse barrinho que eu estou mostrando para você aqui é a tua vida. E Deus está dizendo: quando você colocar 100% a tua vida nas minhas mãos, eu vou modelando você. Cada palavra que você recebe é um pouquinho do trabalhar de Deus na sua vida. E Ele vai trabalhando, até que Ele vai te dando o quê? Forma. Daqui a pouco você não parece mais com o mundo. Daqui a pouco quem olha para você já não vê mais você igual a como você era. Você já é diferente, a tua aparência é diferente. Você já não se parece mais com aquela pessoa que bebia, que fumava, que se prostituía, que drogava. Sabe por quê? Porque o trabalhar de Deus vai tirando as impurezas e vai dando forma na nossa vida. Você já não vai sendo mais orgulhoso, você já não vai sendo mais prepotente. Deus falou: vou te fazer da maneira que eu quero que você seja, da maneira que vai caber o meu Espírito aí dentro de você. E Deus vai desenhando você até que você fique pronto para receber o Espírito de Deus. O problema é a segunda parte, que a primeira é fácil, a segunda vem que para isso aqui ficar assim, tem que passar por onde? E é aí que é o problema. É aí que muitos desistem. É aí que muitos se vão. É aí que muitos abandonam. Sabe por quê? Porque o fogo é o que vai eliminar e vai fazer com que o barro fique 100% firme. Você quer ser um cristão de verdade? Saia disso para isso. Você quer ser um cristão de verdade? Para de deixar o mundo
Porque às vezes, levanta aqui um pouquinho. Baixa aí. Sabe o que acontece? Às vezes você está quase pronto, mas na hora que vem a luta, alguém fala para você, tá vendo? Quanto mais você reza, mais assombração aparece. E aí você vai lá pro chão de novo. E aí Deus tem que mandar outra palavra e começar tudo. Você sabe qual é qual o atributo de Deus que a gente pode agradecer? É que Deus é misericordioso e paciente. E a paciência dele faz ele pegar a gente de novo. Porque não é Deus que destrói você, somos nós que destruímos tudo aquilo que Ele começa a construir na nossa vida. Amém? 2 Coríntios 7. Leia 2 Coríntios 7. Estava quase pronto. E ele diz assim, ó: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor. Continua. Acolhei-vos em nosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, e a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Agora coloca para mim o contrário, filhinha. 2 Coríntios 4. Olha lá agora. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Continua. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Continua. Mas se o vosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Continua. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem. Diga para quem está do seu lado: o Deus desse século tem cegado as pessoas, e elas não percebem que quando você desiste, quando você para, quando você não crê, quando você não vive a fé, você pega a obra de Deus e volta a estaca zero. É por isso que você diz: apóstolo, por que fulano chegou na igreja depois de mim e olha onde ele já está? É que o processo para cada um de nós é igual. Esse processo é o mesmo para mim, é o mesmo para você, é o mesmo para cada um de nós. Você senta aí, Deus manda, e a palavra vai nos dando. Só que você concorda comigo que às vezes nós chegamos na igreja e nós precisamos de bastante, porque nós estamos como? Duro. O coração está duro, que para penetrar Deus precisa. E às vezes nós só vamos para a igreja uma vez por semana. Tem pessoas que Deus, para trabalhar na vida dela, tem um trabalho terrível. Sabe por quê? Ela não vem para a olaria. Ela arruma qualquer desculpa. Ela vai para qualquer lugar, menos para onde? Menos para a olaria. Ela não desce. E aí quando ela desce, às vezes é tão rápido que Deus só consegue fazer um buraquinho. E até dá forma. Apóstolo, como é que eu faço para Deus me dar forma? Quanto mais você permite a palavra entrar dentro de você, quanto mais a palavra, mais profundo Deus vai deixando, mais profundo Deus vai dando forma nesse vaso, mais profundo Deus vai trabalhando nesse vaso, mais profundo esse vaso vai ficando, e daqui a pouco ele está pronto para ir para o fogo. Ele está preparado para ir para o fogo. Agora, o problema é que você está ouvindo tudo isso aqui, e quando você vai e sai ali fora, daqui a pouco, o diabo, sabendo que você tem um projeto de Deus para a sua vida, ele vai lá e tenta desenhar para você um outro modelo. E aí você começa a dar ouvido àquilo.
E aí, tem que começar o quê? Você sabe quantas pessoas estão assim na igreja? Deus começa e ela para. Deus começa e ela para. Deus falou, mas não importa. Eu sou oleiro, continuo sendo oleiro. Posso te dar uma notícia boa nessa noite? Levanta a sua mão assim, ó. Deixa eu dar uma notícia boa para você. O oleiro que está aqui. Eu estou te dando um exemplo, mas tem um oleiro nessa noite aqui. E o oleiro que está aqui nessa noite está dizendo para você, você está escutando que o pastor está te ensinando? Escuta, porque eu não chamei você para ser simplesmente mais um aí sentado nessa cadeira. Eu sentei você para, através dessa palavra, eu poder trabalhar na sua vida. Eu estou tentando dizer para você que eu preciso quebrar esse coração que é duro. Eu preciso quebrar esse coração de pedra. Sabe por quê? Eu tenho um projeto para você, maior do que aquilo que você pensa. Eu tenho um projeto para você que é maior do que o seu. Agora pensa. O que Deus estava falando para Jeremias é: chamei, busquei, trouxe, limpei, mas ele foi embora. Destruiu todos os sonhos que eu tinha para ele. Cada vez que você abandona a presença de Deus, é como se você pegasse a sua vida e jogasse ela no lixo. E falasse para Deus, olha. E Deus fica assim, poxa. Se ela conseguisse entender que eu tenho um projeto. Por que você quer desistir enquanto Deus tem um projeto para você? Deus tem um projeto para a sua vida. Só que olha bem o que eu vou lhe dizer, nós não somos fáceis. Ora a gente crê, ora a gente não crê. Ora a gente acredita, ora a gente não acredita. Ora qualquer palavra nos tira. Sabe o que é isso? Falta de consistência, falta de passar pelo fogo, falta da gente buscar um pouquinho mais da presença de Deus. Quando você está cheio da presença de Deus, meu irmão, cheio da presença de Deus, ninguém consegue te tirar do objetivo. Porque quanto mais você tem, mais você está querendo dessa presença. Agora cuidado, porque Satanás não entra em vaso cheio. Primeiro Satanás tenta fazer um buraquinho na sua vida. Quem está comigo aí? E ele vai fazendo um buraquinho. E quando ele consegue fazer esse buraquinho na sua vida, tudo que Deus coloca aqui dentro é por isso que você vê crente, quanto mais antigo, pior fica. Por quê? Porque Deus está dizendo que nós precisamos renovar todos os dias. Mas tem gente que acha que pelo fato dele estar na igreja, ele nunca vai... E ele vai confiando na sua força. Ele vai achando que nunca vai acontecer. Que pelo fato simplesmente de ele vir, de ele faltar, de ele tocar no dízimo, de ele ser infiel, não vai acontecer nada. Vai sim, Satanás vai conseguir abrir um buraquinho no vaso que Deus fez para colocar a presença dele. E toda vez que você busca, é como se você saísse daqui sem nada. Sai pelo mesmo ladrão onde o diabo conseguiu. E muitas vezes o diabo permite que você fique dessa maneira dentro da igreja, e você às vezes não sabe que tem um buraquinho que está roubando tudo aquilo. E esse buraquinho se chama infidelidade. Esse buraquinho se chama inconstância. Esse buraquinho se chama medo. Esse buraquinho se chama dúvida.
Aí o crente, cheio do Espírito Santo, começa a duvidar. Como é que pode, apóstolo? Pode. Ele acha que está cheio, mas Satanás conseguiu fazer um buraquinho e hoje está roubando tudo aquilo que Deus coloca na vida dele. Por isso que essa palavra já não funciona mais. Ela entra aqui, sai por aqui, ó. É por isso que essa palavra, quando vem, abençoa a vida de algum. A palavra não mudou, ela é a mesma para mim, é a mesma para você. E ela diz que ela é a mesma ontem, hoje e será sempre. Ela não muda, ela continua sendo a mesma. Se não está funcionando na sua vida, está na hora de fechar o buraquinho que Satanás abriu, e ele está conseguindo tudo que Deus coloca, tudo que Deus põe, Satanás leva da sua vida. E às vezes a gente acha, não, eu sou vaso. E lá na reunião do inferno, sabe o que é que Satanás fala? Deixa ele pensar. Não mexe não, não fala não, senão ele descobre. Só que sabe para que Deus me trouxe aqui nessa noite? Para dizer para você que há pessoas aqui nesse lugar hoje que precisam, permitir que Deus... Sabe por quê? Porque você é tão especial para Ele, que Ele não quer que vaze o que Ele te dá. Não, Ele quer que você seja cheio do Espírito. Ele quer que você seja abençoado. Ele quer que você seja cheio da presença. Ele quer que você vá a lugares onde você nunca esteve. Ele quer que você viva uma vida que você nunca viveu. Ele quer que essa palavra se cumpra na sua vida. E ela não depende do pastor, ela não depende da igreja, ela depende de não vazar. Quantos um dia eram vasos e hoje Satanás conseguiu abrir o buraquinho. Mas eu conheço a Bíblia. Satanás está dizendo, deixa ele pensar. Eu sou crente, me batizei. E daí? É um vaso furado. Toca no dízimo. Não devolve o dízimo. Tem mês que é dizimista, tem mês que é infiel. E vai fazendo. E que Deus entenda. Deus sabe. Que Deus sabe o quê? Deus só nos deu uma ordem e Ele só sabe disso, que nós somos o vaso, Ele é o oleiro, e não é, a coisa não é da nossa maneira, é da maneira dEle. Deixa eu dizer para você, o vaso gira na mão de Deus, não é o vaso que gira a Deus. Tem pessoas que chegam para Deus e começam a dizer para Ele, Senhor, sabe o que é? Esse mês estou apertado, e Deus falou, e daí? Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo provedor, eu continuo sendo aquele que te abençoa. Peraí, você está fazendo errado, você está virando Deus, quando Deus é que gira você. Como é que Ele vai colocar? Está mole. Deus não pode trabalhar por quê? Porque Ele abre o buraco, qualquer coisa vem lá. Você pergunta, você não foi no culto hoje? É que hoje sabe o que é, poxa? Chegou alguém em casa para me tomar um café. Você não sabe o que é hoje? Porque você não foi na igreja? Por que essa semana você não veio para o culto? Não, apóstolo, deixa eu te explicar. Eu orei em casa. Deus falou para Jeremias descer na olaria. A igreja é lugar de você vir buscar. Tua casa é lugar da tua intimidade. Tua casa é lugar de você viver com a tua família. Mas lugar de buscar Deus é na igreja. Ainda é. A casa de Deus ainda está de porta aberta. E não vem com conversa fiada não. Conversa fiada de quem Satanás já abriu um buraco na vida. Eu oro em casa. Que ora em casa? Em casa não ora. Em casa o papagaio não deixa. O cachorro fica latindo. Em casa é conversa fiada. Lugar de buscar a intimidade ainda é o altar da casa de Deus. Mas quando tem um buraco, tem desculpa para tudo. Tudo que Deus fala. Enquanto eu não me sujar tudinho, hoje eu não saio daqui não.
enquanto ela não permitir Deus e como profeta eu estou dizendo para você hoje, talvez seja a última oportunidade que Deus está te dando de você tampar os buracos para receber a presença dele na sua vida. Está vazando? Parou? Quando para, Deus pode continuar enchendo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Sabe o que é que diz? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Continuo dizendo para você, 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexo, porém não desanimados, perseguido, porém não desamparados, abatido, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sabe como é que Deus chama o que Ele coloca em nós? Um tesouro especial, em vaso de barro. Quando você recebe uma palavra, cuidado para que ela não seja roubada de Satanás da sua vida, a ponto de você perder tudo. Sabe como é que está o vaso aqui? Se eu precisar amanhã de fé, eu vou ter? Se eu precisar terça-feira, eu vou ter? Se eu precisar quarta-feira, eu vou ter? Se eu precisar quinta-feira, eu vou ter? Se eu precisar sexta-feira, eu vou ter? Por que eu vou ter? Porque eu estou o quê? Imagina. Aí quando chega domingo, eu falo: Senhor, passei por umas lutas, passei por uma adversidade, mas a palavra diz que o Senhor em tudo está comigo, né? Ou seja, o vaso nunca está sozinho, tem alguém dentro. Domingo você começa a buscar, Deus fala: fulano veio buscar. Enquanto eu não me lamizar tudo, hoje não acaba. Conforme você vem buscar, Deus vai derramando a presença dele. Vou lhe dar um conselho e vou encerrar. Tá cheio? Tá cheio? Tá bom assim, não tá? Não. Como é a ordem de Deus? É como? Até transbordar. Enquanto Deus não vê você assim, E por que, apóstolo? Porque quando você está transbordando, você está tão cheio que não tem espaço para nada mais entrar aí, a não ser a presença. Você só tem espaço para a presença. Você vai viver a presença. E a presença é o que vai fazer a sua vida ser diferente. É a presença que faz você permanecer. Não é o pastor ser bonito, não. Não é o pastor ser bonzinho. O que faz você permanecer na presença, na casa de Deus, é quando você tem consistência. É quando você não é um barro mole. É quando você não é um barro que a irmãzinha da sua direita te olhou torto e já começa a modelar você. É quando a pessoa olha para você. Sabe como é que a irmãzinha modela? Não gosto do fulano. Assim eu vou matar a irmãzinha.
Deus falou, não chamei você para ser porrete, chamei você para ser vaso. Não, mas o senhor não sabe. O senhor não sabe. Mas todo dia que ela me olha assim, ó. Ore por ela. Você é vaso. Você não foi feito para ser bengala, para bater em ninguém. Você não foi feito para julgar ninguém. Deus não chamou você para ser juiz. Deus chamou você para ser vaso. Vaso cheio da presença. Tem alguém comigo aqui? Vale um glória a Deus. Cuidado. Cuidado para você não começar a permitir que Satanás fure o seu vaso e roube tudo que Deus tem de bom para você. Por quê? Quando você começa a ver, como é que o senhor sabe que o vaso está furado, apóstolo? Ele começa a dar sinais, começa a dar gotinhas. Não é assim? E ele vai dando. Ele vai dando gotinha. E ele não esvazia de uma hora para outra. Ele vai esvaziando um pouquinho. Até ficar como? Vazio. E sabe qual é o problema de vaso vazio? É achar que está cheio. Aí você vai falar para ele assim, não, você precisa buscar. Ele vai dizer, não, eu sei. Você precisa voltar a ser dizimista. Não, eu sei. Você precisa ir para a igreja. Não, eu sei. Ele sabe tudo. Ele só não sabe que está. Esse aí não consegue saber. Então Deus falou para Jeremias, dá um recado para o meu povo. Fala para eles que eu estou disposto a pegar o vaso furado, sarar o vaso furado e fazer o vaso de novo. Mas para que eu faça isso? Para que eu faça isso? Ou seja, não dá para fazer vaso quando ele já está o quê? Não dá para fazer vaso quando ele já está o quê? Seco. Então Deus está dizendo, estou enviando hoje uma palavra, que é a água que está descendo. Agora eu preciso de vasos que amoleça, que quebre a dureza, para que eu comece E hoje Deus está dizendo, eu não sei se vai dar tempo de fazer o vaso todo, mas pelo menos vai sair daqui com um pouquinho de forma. Com quantos vasos Deus está falando aqui nessa noite? Com quantos vasos Deus está mandando a palavra dizendo, olha... Com quantos vasos Deus está dizendo nessa noite, eu não sei se é para você, se é para mim, eu não sei. Eu sei que hoje eu não vim pregar para uma pessoa, não, eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Que Deus está dizendo, me permita fazer o vaso de novo. Vai passar pelo fogo, vai passar pela prova, vai. Mas daqui a pouco o vaso está consistente e eu vou derramar a minha presença e você vai viver com um especial tesouro. Sabe que Deus quer que você seja um vaso a ponto de carregar a presença dele na sua vida. Apóstolo, como é que eu faço para quebrar assim, É simples, você fala para Deus, Senhor, me quebra. Tem buraquinho que não dá para tampar mais não, tem que começar de novo. Tem buraquinho que ele já abriu tanto que não tem mais jeito. E eu vou lhe dar um conselho. Se você está aqui e ainda tem que pedir perdão para alguém, vá. Se você está aqui e é infiel a Deus e fica dando desculpa para Deus, fica roubando a Deus do seu dízimo, vai lá e se conserta. Hoje mesmo, saia dessa igreja com o seu envelope do dízimo. E se você não é dessa igreja, está assistindo pela internet, vai na sua igreja, seja onde for, se conserte com Deus. E cuidado, porque você vai hoje, você liga a internet, tem um monte de lugar dizendo que dízimo não vem de Deus. Enquanto essa palavra existir, enquanto essa palavra foi verdade nessa terra, enquanto Deus não levar essa palavra
O dízimo é um mandamento de Deus. Não vou na conversa de homem, não vá pelo que o homem fala, não anda pelo que o homem diz, vai pelo que a palavra de Deus diz. O dízimo não é uma coisa dessa igreja, não. O dízimo é da onde se prega essa palavra. Nós temos que viver em obediência. O perdão não é dessa igreja, o perdão vem dessa palavra. O conserto não é dessa igreja, o conserto vem dessa palavra. E quem está dizendo para você nessa noite não é o apóstolo, é essa palavra. E essa palavra está dizendo para você: se quebra, se quebra, se quebra, se quebra, vaso, se quebra, se quebra, se quebra, porque Deus tem um projeto maior do que o seu. Fica de pé onde você está. Quantos vasos tem aqui nessa noite? O primeiro momento da nossa vida é esse. É falar para Deus: me faz de novo, Senhor. Vaso que quer ser quebrado precisa se quebrantar. E a gente se quebranta particular. Eu lembro de uma vez que eu estava ministrando um culto e tinha um casal do lado. Estava o casal e eu ministrando e a mulher batendo no marido. E dava um tapa nele. Está ouvindo o que o pastor falou? Tem que quebrantar. Quebra, senão eu te quebro. O marido chegava até a chorar, mas você achava que era da presença de Deus? Não, era que a mulher tinha ameaçado matar ele. Ou você se quebranta ou eu te quebro. E o quebrantamento não é isso. O quebrantamento é particular. Deixa eu dizer para você, tem vaso tão duro, tão duro, tão duro, tão duro, que eu vou dizer para você que está quase impossível ele voltar a ser quem ele era. Tem vaso que quando Deus vai falar, ele quer girar Deus. Tem vaso que entra na igreja, ele acha que é o pastor, não é mais Deus não, ele acha que é o pastor. Ele olha o pastor e ele fala assim: não, não é Deus não, isso é o pastor, meu amigo. Cuidado que vai tu e seu amigo, os dois para o inferno. Deixa eu dizer, Jeremias estava sendo ensinado o seguinte: Jeremias, sou eu que giro. Ou seja, o vaso só dá forma se eu girar. Para de fazer do seu jeito. Deixa Deus fazer um pouquinho do jeito dele. Porque quando você faz esse acordo, e Deus está dizendo: ó, deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa eu quebrar. E é tão fácil quando a gente quer ser quebrado. Basta a gente se jogar. Após quer dizer que eu vou subir aí e me jogar igual o senhor jogou o vaso? Não. É quando você se joga aí, ó, no braço de Deus, e fala para Ele: me refaz, Jesus. E hoje eu quero encerrar essa palavra orando por aqueles que querem ser refeitos na presença de Deus. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Amém? Essa semana vai ser a semana. Tem água aí ainda? Tem água? Tem? Quem tem seu copinho aí já? Quem não tem? Quem não tem? Levanta a mão você que não tem. Vou dar um copinho desse de água aí. Essa água aí vai representar Deus hoje na sua vida. Você pode abrir para mim, por favor? Acho que eu lambuzei um pouquinho, ó. Ó, essa água hoje vai representar
a água de Deus amolecendo o barro dentro da nossa vida. Amém? É você falando para Deus: Senhor, eu vou tomar, assim como a gente toma a ceia. Você vai falar para Ele: Senhor, eu vou tomar dessa água, mas eu quero que o Senhor quebra o meu orgulho, quebra as minhas vontades, quebra os meus desejos, quebra tudo que precisa ser quebrado. Quebra tudo. Chorar, chora. Se tem que rir, rir. Se tem que se voltar para Deus, se volte. Se tem que ser dizimista, se torne dizimista. Saia daqui hoje deixando Deus trabalhar na sua vida. O resto Deus vai fazer. E ó, não se preocupa não, que quando você compra um vaso, você coloca ele em que lugar da sua casa? Não é? Quando você coloca ele no lugar mais bonito, quando a pessoa chega e fala: nossa, que vaso lindo. Aquele desbocado, desdentado, que você já derrubou, foi tirar pó e caiu no chão, está meio quebrado, meio torto, esse vai para onde? Quem não se quebra, mais cedo ou mais tarde vai. Ou não? Mas quando você pega o vaso novinho, você quer colocar onde todo mundo quer. Vamos ver se você entendeu? Você acha que Deus vai trabalhar na sua vida para fazer um vaso para colocar onde? No fundo do quintal? Ou num lugar de destaque? Imagina onde você for, quem olhar para você vai dizer: ó, aquele ali, olha o vaso, olha o brilho que ele tem, olha o que ele tem, olha a vida dele como é diferente, olha como aquele vaso brilha, olha como aquele vaso, ele tem algo diferente na vida dele. Deus não vai fazer você ser um vaso para ser um vaso. Deus vai fazer você ser um vaso para te colocar no lugar de honra. Porque o projeto dele é te honrar. E quem olhar para você vai perguntar: e esse vaso? Você vai dizer: foi Deus que fez. Amém. Fecha seus olhos aí em nome de Jesus.